Meu nome é Shelby Afton, tenho 28 anos, e até hoje eu não esqueço o que aconteceu no último sábado. 19 pessoas da minha família apareceram de uma vez na casa de repouso da minha avó, sendo que, nos últimos 5 anos, ninguém além de mim tinha ido visitá-la. Nem uma ligação no aniversário, nem um cartão no Natal, nem um simples como você está depois da cirurgia no quadril. Foram 5 anos de completo silêncio. Mas tudo mudou no momento em que ela ganhou um processo e recebeu 2,3 milhões de dólares. De repente, todo mundo lembrou exatamente onde ela morava, vieram de 3 estados diferentes, trouxeram flores, bolos de padaria e até desculpas ensaiadas. A sala comum ficou lotada, parecia reunião de família em dia de festa. O que ninguém sabia é que minha avó vinha guardando um caderninho azul de espiral que ficava na mesa ao lado da cama. Durante 1826 dias seguidos, todas as noites, ela escrevia a mesma pergunta: quem apareceu hoje? E antes de continuar, se você estiver assistindo isso, já se inscreve e me conta de onde você está vendo. Agora deixa eu voltar 5 anos no tempo, pro dia em que minha avó vendeu a casa e tudo mudou. A casa na Linen Road, no condado de Briere, estava na família há 41 anos, era de madeira branca, 2 andares, com uma varanda que dava a volta inteira e um balanço que rangia sempre que o vento passava, além de roseiras na entrada que meu avô Jean plantou no ano em que se casou com ela. 4 gerações da família cresceram sentindo o cheiro dessas rosas. Minha avó, Dorothy, foi professora da 3ª série na escola primária do condado por 37 anos e se aposentou aos 68. Meu avô morreu 4 anos depois, de um câncer de pulmão daqueles lentos. Depois disso, ela viveu sozinha por mais 12 anos naquela casa, cortava a própria grama até os 75, dirigia até o mercado, fazia as contas com lápis e uma calculadora antiga de 1994. Só que aos 76, ela caiu na cozinha tentando pegar uma tigela na prateleira mais alta e fraturou o pulso esquerdo. O médico disse aquilo que ela já sabia, mas não queria aceitar, não dava mais para viver sozinha. Então ela tomou uma decisão. Colocou a casa à venda, vendeu por 280 mil dólares e usou o dinheiro para pagar um quarto no Pineiras Care Center, o lugar mais próximo com vaga. Ela não pediu ajuda para nenhum dos 4 filhos, porque não queria ser um peso, exatamente essas foram as palavras dela. A família surtou. Minha tia Dona disse que aquilo era sabotagem financeira, meu tio Craig falou que ela estava jogando fora o legado da família, e minha própria mãe, Linda, disse que ela estava sendo egoísta e dramática. 280 mil dólares, foi assim que eles colocaram preço em 41 anos de memórias. E quando minha avó escolheu a própria dignidade em vez da herança deles, eles escolheram o silêncio. Aquela foi a última vez que a maioria falou com ela por vontade própria. Eu comecei a visitar minha avó na semana em que ela se mudou pro Pineiras, toda terça depois do meu plantão noturno no Hospital Geral do Condado de Briere e todo sábado às 10 da manhã, porque eu trabalho como enfermeira no turno da noite. Eu sei como é quando alguém fica sozinho por tempo demais. A pele vai ficando pálida, o olhar já não se prende em nada além da janela, como se a pessoa estivesse só passando o tempo. Eu sempre levava 2 cafés de avelã de um posto na Route 12, daqueles melhores, com creme de verdade. Quando o clima ajudava, a gente sentava na varanda coberta do Pineiras, quando não, ficávamos no quarto dela. Ela me contava histórias antigas, como a vez em que um menino da turma dela comeu cola na aula e ela teve que ligar para a mãe dele. Eu contava coisas do hospital, tipo um paciente que apareceu na emergência de roupão e bota de neve no meio de julho. A gente ria, tomava café e, às vezes, só ficava ali em silêncio, fazendo companhia uma para outra. No começo, até apareceram algumas pessoas. O tio Craig passou lá 2 vezes no primeiro mês, a tia Marlene ligou no Natal, e meu primo mandou uma mensagem meio seca dizendo que estava pensando nela, com um emoji no final. Mas depois de 6 meses, ficou só eu. Eu nunca fiz drama com isso, e minha avó também não. A gente não falava sobre quem não aparecia. Ela nunca me pediu para ligar para ninguém, e eu também nunca sugeri. Só que eu percebia certas coisas, pequenos detalhes que diziam muito mais do que palavras. O jeito que ela olhava para a cadeira vazia na frente dela, como se esperasse alguém. O costume de checar a caixinha de correio no balcão das enfermeiras, que quase sempre estava vazia. E uma vez, ela me chamou de Jean, o nome do meu avô. Na mesma hora ela percebeu, deu uma risadinha e disse baixinho que eu lembrava ele. Não era confusão, era saudade de alguém que sempre esteve presente sem precisar ser chamado.
E eu decidi que ia continuar sendo essa pessoa. A ligação veio numa quarta-feira à noite, depois de 1 ano e meio. Era minha mãe. Já fazia meses que ela nem perguntava da minha avó. Ela disse que a gente precisava conversar, que a família inteira estava comentando sobre mim. Eu não entendi nada até ela falar, meio hesitante, que achavam que eu estava me posicionando. Eu perguntei, me posicionando para quê? E ela respondeu que era pelo dinheiro, pelo que ainda pudesse restar da venda da casa. Na hora eu estava sentada no meu apartamento pequeno, ainda com o uniforme do hospital cheirando antisséptico, olhando para uma pilha de boletos de financiamento estudantil na cozinha. Meu carro era um Honda Civic 2014 com a lanterna quebrada que eu não tinha dinheiro para consertar. Eu expliquei para ela que não existia dinheiro sobrando, que minha avó estava pagando a estadia no Pineiras com tudo aquilo. Mesmo assim, minha mãe insistiu na pergunta, então por que eu continuava indo? E aquilo ficou no ar como se ela realmente não entendesse. Eu respondi que era porque ela era minha avó, e para mim isso sempre foi motivo suficiente. Ela suspirou e disse que a família achava que eu estava jogando a longo prazo, investindo meu tempo para ganhar alguma coisa no final. Eu repeti que não tinha nada para ganhar, e foi aí que ela disse algo que eu nunca vou esquecer: então para de ir, porque se não tem nada a ganhar, não faz sentido continuar. Naquele momento, eu apertei o celular com tanta força que a capinha rachou, porque minha própria mãe tinha acabado de dizer, com todas as letras, que visitar a própria avó só valia a pena se tivesse dinheiro envolvido. Eu não vou parar. Falei isso com toda certeza, eu não vou parar, mãe. E ela desligou. No sábado seguinte, eu fiz o que sempre fazia, peguei o carro e fui até Metobrocro. Não contei para minha avó sobre a ligação e também parei de comentar com qualquer pessoa da família sobre as minhas visitas. Naquela época, eu não fazia ideia de que, 3 anos depois, a tia dona mesma que dizia que eu estava jogando a longo prazo iria dirigir 4 horas até lá com girassóis na mão e lágrimas nos olhos, tudo por causa de um número milionário. Foi no segundo ano que eu comecei a desconfiar do Pineiras. No começo eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. As roupas da minha avó não estavam sendo trocadas com frequência, a jarra de água ficava vazia quando eu chegava nas terças, e dava para ver pela marca de condensação que já estava assim desde a noite anterior. O botão de chamada ao lado da cama estava quebrado havia 2 semanas e ninguém tinha sequer aberto um pedido de manutenção. Até que vieram os hematomas. Eu sou enfermeira, eu sei reconhecer o machucado de queda. Ele segue a gravidade, desce pelo corpo, muda de cor com o tempo. Mas as marcas no braço da minha avó não eram assim. Eram 2 hematomas roxos, bem definidos e simétricos, na parte interna do braço esquerdo, exatamente onde alguém seguraria com força para puxar alguém rápido demais. Quando eu perguntei, ela disse que tinha escorregado no banheiro, mas aquilo não batia. Eu falei isso para ela, com cuidado, e ela ficou me olhando em silêncio por alguns segundos antes de desviar o olhar para a porta. Aí ela confessou, baixinho, que a enfermeira do turno da noite às vezes era brusca, que era jovem e não fazia por mal. Eu tentei resolver da forma certa. Pedi para ver o registro de cuidados dela, negaram. Pedi para falar com a diretora da unidade, disseram que estava ocupada. Solicitei um relatório do suposto acidente no banheiro, responderam que iam verificar. Aquilo não me convenceu. Então levei minha avó até a médica dela, a doutora Wendy Pratt, fora da clínica. A doutora examinou tudo com atenção e documentou cada detalhe: desidratação moderada, sinais de má alimentação e 2 hematomas que não condiziam com a história de queda. No final, ela me olhou por cima dos óculos e disse que eu tinha feito certo em levá-la, porque, se ninguém tivesse percebido, a situação poderia ter piorado muito. 2 semanas depois, aconteceu de novo, mas dessa vez foi mais sério. Minha avó caiu no Pineiras e a encontraram no chão do banheiro às 4 da manhã, com o quadril direito fraturado em 2 pontos. Ninguém da família ligou para ela depois da cirurgia. Eu tirei minha avó de lá em menos de 72 horas. Registrei uma denúncia formal com o órgão responsável por fiscalização de cuidados de longa permanência e fui atrás dos relatórios de inspeção. Descobri que o Pineiras operava com 40% menos funcionários do que o exigido, acumulava várias reclamações e ainda tinha quedas não reportadas, incluindo a da minha avó. Depois disso, encontrei o Metobrocro Senior Living, a uns 20 minutos da cidade. Era menor, mais limpo, mais organizado.
Lá conheci a enfermeira Patty Owens, que comandava tudo com uma calma firme que passava confiança na hora. Em menos de 5 minutos, eu já tinha tomado minha decisão e paguei o depósito usando minhas próprias economias. Eram $1.400, o dinheiro que eu vinha guardando para trocar os pneus do carro e fazer uma coroa dentária que eu já estava adiando há meses. Mesmo assim, usei tudo. Depois liguei para a família. O primeiro a atender foi o Craig. Eu expliquei que a avó tinha caído e quebrado o quadril, e ele respondeu com indiferença, como se fosse algo normal para a idade. A dona foi ainda mais direta, disse que eu estava exagerando. Minha mãe só pediu para eu não arrumar confusão e deixar isso para lá. Ninguém perguntou se ela estava com dor, ninguém ofereceu ajuda, ninguém sequer sugeriu aparecer no fim de semana. Eu fiquei sentada no estacionamento do Metrobrócro depois de deixar minha avó instalada no quarto novo, aquele com a janela virada para o jardim, e chorei dentro do carro por uns 15 minutos. Depois respirei fundo, limpei o rosto e dirigi até o escritório de uma advogada em Raleigh. O nome dela era Dana Prescott, especialista em casos de negligência em casas de repouso. Ela analisou tudo com calma, os relatórios da doutora Pratt, o documento da ouvidoria, os registros de funcionários. No final, disse que o caso era forte, mas que poderia levar de 2 a 3 anos. Eu pensei em todas as terças e sábados dos últimos 2 anos, mais de 500 visitas. Esperar não era novidade para mim. Então eu disse que a gente ia seguir em frente. Naquela mesma noite, fiquei sentada no corredor do Metrobrócro, do lado de fora do quarto da minha avó, lendo o relatório de inspeção no celular. A luz fluorescente fazia um zumbido constante, mais adiante, alguém assistia a televisão com o volume lá em cima. O texto era frio, cheio de termos técnicos, mas descrevia uma realidade pesada. Falta de funcionários muito abaixo do exigido, várias reclamações formais, quedas que nem sequer foram registradas dentro do prazo. E uma dessas quedas tinha sido a da minha avó, que terminou em cirurgia de emergência. Eu desliguei a tela e, pela primeira vez, encarei um pensamento que vinha evitando. Se eu não estivesse indo lá 2 vezes por semana, ninguém teria notado os hematomas, ninguém teria levado ela para a médica, ninguém teria questionado o botão quebrado ou a falta de água. Ela poderia ter caído de novo, e talvez não tivesse se levantado mais. Para minha família, minhas visitas eram quase um passatempo, algo sem importância. Mas eram justamente aquelas idas de terça e sábado que estavam mantendo minha avó viva e segura ali naquele quarto, em vez de largada no chão de um banheiro no Pineiras. Na manhã seguinte, assinei o contrato com a advogada e o processo foi aberto naquela mesma semana. Durante os 3 anos seguintes, tudo seguiu o ritmo lento da justiça, com depoimentos, documentos e negociações. E, nesse tempo todo, minha avó não recebeu uma única ligação dos 4 filhos. Mas ganhou outra coisa, um caderno pequeno, azul, de espiral, comprado por ela mesma numa saída acompanhada com a enfermeira Patty. Custou pouco mais de $1, mas acabou se tornando muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E toda noite, antes de apagar a luz de leitura, ela abria o caderno e escrevia. Enquanto isso, o nosso grupo da família continuava existindo como se nada estivesse acontecendo. Eram 23 pessoas num chat, cheio de mensagens, bolhas verdes e azuis dependendo do celular de cada um. A tia Dona nunca disse oficialmente que mandava ali, mas sempre falava primeiro e mais alto, então, no fim das contas, era ela quem comandava tudo. Eu ainda tentava atualizar todo mundo sobre a minha avó. Depois da cirurgia no quadril, mandei uma foto dela no quarto novo no Metrobrócro, sentada na cadeira de rodas perto da janela com vista pro jardim, sorrindo, usando um casaquinho lilás que eu tinha trazido da casa antiga. Escrevi que ela estava se adaptando bem, fazendo fisioterapia 3 vezes por semana e mandando um oi para todo mundo. 3 horas se passaram, nenhuma resposta. Na mesma noite, a dona postou uma foto da filha dela se formando na faculdade. Em poucos minutos, a mensagem encheu de reações, corações, emojis, respostas animadas. Eu fiquei olhando aquilo por semanas. Toda vez que eu mencionava a minha avó o progresso na fisioterapia, os óculos novos, o comedouro de pássaros que a enfermeira Patty ajudou a colocar na janela era sempre igual, silêncio, ou alguém mudando de assunto como se eu nem tivesse falado nada. Parecia que eu estava falando sozinha em uma sala onde todo mundo já tinha decidido não ouvir. Até que um dia eu descobri que existia outro grupo. A tia Marlene, a mais quieta, acabou mandando uma mensagem no lugar errado.
Apareceu no chat principal por alguns segundos antes dela apagar, mas eu consegui ler. Ela dizia algo como não se preocupar porque a minha avó provavelmente não passaria do próximo inverno, e que a casa de repouso estava consumindo todo o dinheiro, então não sobraria nada para ninguém brigar depois. 10 minutos depois, ela me mandou mensagem no privado pedindo para eu esquecer aquilo. Mas eu não esqueci. Minha avó fez 79 anos já no Metobrocro. Eu levei cupcakes de limão, os preferidos dela desde muito antes de eu nascer. Fiz tudo de madrugada, depois do meu plantão, ainda de uniforme, na cozinha de casa. A enfermeira Patty apareceu com um cartão assinado por todos os funcionários do andar, cada nome com uma letra diferente. Minha avó abriu devagar, leu cada assinatura em voz alta e agradeceu como se fosse algo enorme. Depois, ela olhou para a caixinha de correspondência com o nome dela, ali no balcão das enfermeiras. Estava vazia. Ela não comentou nada. Só comeu o cupcake e disse que o sabor estava perfeito. Quando terminamos de arrumar tudo, ela pegou o caderno azul na mesinha ao lado da cama. Abriu, tirou a tampa de uma caneta simples e escreveu com aquela letra caprichada de professora: 14 de outubro, aniversário. Shelby veio. Enfermeira Patty cantou. Mais ninguém. Sem emoção, sem drama, só um registro, como se fosse chamada em sala de aula. E foi naquele momento que eu realmente prestei atenção naquele caderno pela primeira vez. Eu a vi fechar o caderno e colocar debaixo da lâmpada de leitura, com o dorso virado para fora. Já estava um terço cheio, e eu não perguntei o que mais havia ali dentro. Ela também não ofereceu nenhum detalhe. Naquela noite, checando o celular no estacionamento, vi que minha mãe tinha mandado uma mensagem no grupo principal às 23h47, Feliz aniversário, mãe. Uma hora antes da meia-noite, como se tivesse programado um lembrete e quase se esquecido. Ninguém mais disse nada. Nem Dona, nem Craig, nem Marlene, nem nenhum dos outros 14 netos da minha avó além de mim. Um cupcake, um cartão de estranhos, um nome no caderno. 79 anos, e essa foi toda a celebração. No terceiro ano, no dia de ação de graças, resolvi tentar mais uma vez. Dona recebeu todo mundo na casa dela em Raleigh, a mesma casa em 2 níveis que ela vinha refinanciando para pagar dívidas de imóveis, mas ninguém deveria saber disso. 22 parentes ao redor de uma mesa dobrável alugada, peru comprado na loja de presuntos com mel, futebol passando na TV da sala. Esperei até que os pratos fossem retirados e então me levantei. Disse: a vovó está no Meadowview, a 40 minutos daqui. Ela está bem. Pensei que talvez no domingo a gente pudesse ir juntos visitá-la. Dona pousou a taça de vinho e respondeu: Shelby, sua mãe está bem. A casa de repouso cuida dela, e você vai visitá-la toda semana. Ela não está sozinha. Ela está sozinha, tia Dona. Ela escreve todos os dias num caderno: quem veio visitar? Quem ligou? E o único nome lá sou eu. Bem, querida, é porque você continua indo. Você é a única que ela vê. 40 minutos. É só isso. Dona olhou ao redor da mesa, com aquele ar de comando que sempre tinha tido. Todos nós lidamos com a perda de um jeito diferente, Shelby. Ela não está morta, tia Dona. Ela está esperando. O silêncio tomou a mesa. Garfos parados nos pratos. A voz do narrador do futebol preenchendo o espaço. Craig encarava seu purê de batata doce. Minha mãe manteve os lábios pressionados. Marlene não tirava os olhos do guardanapo que rasgava no colo. Dona sorriu, aquele sorriso firme e controlado que ela usava com clientes difíceis, e disse: vamos não estragar o feriado. Fim de assunto. Eu era a pessoa que estava deixando tudo desconfortável, eu quem tinha transformado o dia de ação de graças numa cobrança de culpa. Dona nem precisou discutir, ela simplesmente me colocou como problema. Dirigi para casa naquela noite com as mãos tão apertadas no volante que os nós dos dedos doíam. E finalmente aceitei algo que vinha recusando acreditar: minha família não esqueceu da minha avó. Eles escolheram ficar longe. 2 dias depois do feriado, Dona me mandou mensagens privadas, 3 seguidas às 7h22, não sei qual jogo você está jogando, mas precisa parar. Você está deixando sua mãe triste dando esperança de que todo mundo vai visitar.
Quando não visitam, ela se decepciona. A culpa é sua. Se você realmente a amasse, deixaria ela se adaptar à situação em vez de mexer com tudo. Li aquelas mensagens 3 vezes. A cada leitura, a lógica ficava mais sufocante. Dona estava me dizendo que visitar a vovó era crueldade, que estar presente era o que causava dor, e não a ausência dos outros. Que a presença de mim lembrava a minha avó do que ela não tinha. Era a manipulação de culpa mais sofisticada que eu já tinha visto. Por uns 30 segundos, sentada na beira da cama às 6 da manhã, ainda de uniforme do plantão da noite, quase acreditei. Quase. Então pensei no caderno da vovó, a letra cuidadosa, as datas, a mesma anotação repetida todas as vezes. Shelby veio, ninguém mais. Dona não estava protegendo minha avó da decepção. Dona estava protegendo a si mesma da responsabilidade. Enquanto ninguém visitasse, ninguém precisava se sentir culpado. Eu era a prova inconveniente de que visitar era possível, e eles estavam escolhendo não fazer. Não respondi às mensagens de Dona. Tirei print, guardei em uma pasta no celular chamada Família e fui para o Metobrocro naquele sábado com 2 cafés de avelã e um romance policial de bolso que minha avó tinha pedido. Não precisava que Dona entendesse. Não precisava da permissão de ninguém. Só precisava que minha avó soubesse que eu ainda estava lá. Ela estava sentada perto da janela quando entrei. Olhou para mim, sorriu e disse: "Você trouxe o bom café." "Sempre, vovó." Quero fazer uma pausa aqui. Se você é alguém que tem se dedicado a um familiar, dirigindo do outro lado da cidade depois de um plantão longo, fazendo ligações que ninguém retorna, sentando em quartos onde o único nome no registro de visitantes é o seu, eu vejo você. De verdade. Deixe um comentário me contando, você já foi a única pessoa a aparecer? Porque acho que somos muito mais do que qualquer um quer admitir. Clique em se inscrever se essa história está tocando perto de casa. Agora, deixe-me contar o que aconteceu depois, porque é aí que tudo mudou. No ano seguinte, comecei a prestar mais atenção no caderno. Minha avó nunca batia nele, ela escrevia bem na minha frente. Em cada visita, pegava o caderno na mesinha de cabeceira, tirava a tampa da caneta e acrescentava uma linha antes de eu ir embora. Ela falava meu nome em voz alta enquanto escrevia, como uma professora chamando a lista. Shelby, terça-feira. Uma tarde, perguntei diretamente: "Vovó, o que tem nesse caderno?" Ela levantou os olhos por cima dos óculos de leitura, aqueles de armação prateada que eu tinha comprado para ela depois da cirurgia do quadril, e respondeu: "Minha rotina." Igual quando eu ensinava. Quem veio? Quem ligou? Quem enviou algo? Por que você acompanha isso? Ela apoiou a caneta e completou: "Porque eu quero lembrar e porque quero prova de que não estou inventando na minha cabeça." Naquele momento, eu não entendi a segunda parte. Hoje eu entendo. Ela virou o caderno para eu ver a página aberta. Colunas organizadas, data à esquerda, anotação à direita. A letra dela era pequena, mas perfeitamente uniforme. 37 anos escrevendo no quadro negro fazem isso. Terça-feira, 7 de março. Shelby veio visitar. Trouxe café. Avelã. Quarta-feira, 8 de março. Nenhum visitante. Nenhuma ligação. Quinta-feira, 9 de março. Nenhum visitante, nenhuma ligação. Sábado, 11 de março. Shelby veio. Trouxe um romance policial. Cada página parecia igual, datas, meu nome, ninguém mais. Alguns dias estavam completamente em branco, exceto pela data e 2 palavras, nenhum visitante. Fiz uma conta rápida na minha cabeça. Ela já escrevia nesse caderno há mais de 3 anos. Mais de 1000 entradas. 1000 dias com a mesma resposta. Ela fechava o caderno, colocava de volta na mesinha de cabeceira e pegava seu caça-palavras. Naquela época, eu não sabia que aquele caderno seria capaz de silenciar uma sala com 19 pessoas em menos de 4 minutos. Um sábado, entrei no Metobrocro às 10 horas, como de costume, e a enfermeira Patty me encontrou na recepção. "Sua avó recebeu um visitante hoje de manhã", disse ela, e meu coração fez algo complicado. Metade esperança, metade medo. "Quem?" "Senhor Caldwell, advogado."
Ele ficou aqui cerca de 1 hora. Eu conheci a advogada da ação da minha avó, Dana Prescott, de Raleigh, mas James Caldwell era um nome totalmente novo. Encontrei minha avó no quarto, sentada na cadeira perto da janela, completamente calma. O caderno azul estava no colo. Avó, a enfermeira disse que um advogado veio. Ela assentiu. Estou atualizando meu testamento, querida. Só rotina. Senti algo apertar no peito. Não era ganância. Prometo. Era medo. Quando alguém com mais de 80 anos começa a falar sobre testamento, a sensação é diferente. Está tudo bem? Tudo bem. O Sr. Caldwell disse: meus desejos estão muito claros agora. Sem margem para interpretação. Ela falou como quem anuncia uma prova surpresa, direta, objetiva, com um leve recorte de sentimento por baixo. Não perguntei o que dizia o testamento. Não queria que ela pensasse por um segundo que eu estava ali pelo dinheiro. A voz de Dona, com seu jogo de longo prazo, ecoou na minha mente, e odiei que tivesse espaço ali. Tudo bem, vovó, contanto que você esteja feliz com isso. Estou, ela sorriu. Agora, trouxe o café? Tomamos nossos cafés de avelã, fizemos o caça-palavras juntas. Ela resolveu a questão 14 antes mesmo de eu terminar de ler a dica. Não mencionamos o Sr. Caldwell novamente. Descobri depois que ela se encontrou com ele 3 vezes em 2 meses e que sempre levava o caderno azul para cada reunião. A ligação chegou numa tarde de quinta-feira em fevereiro. Eu estava na sala de descanso do hospital, comendo um sanduíche de peru entre pacientes. Shelby. A voz da vovó estava firme, no mesmo tom que usava para anunciar o resultado de testes de ortografia. O processo acabou. O Pineiras concordou em pagar a indenização. Quanto? Caí do susto com o sanduíche. Um pedaço de alface caiu no meu sapato. Vovó, não chore, querida. Não é sobre o dinheiro. Eu não processei eles pelo dinheiro. Então, por quê? Porque eles precisavam saber que não podem tratar idosos como móveis e sair impunes. Mesmo assim, chorei, em pé na sala de descanso do Brier County General, com alface no sapato e lágrimas escorrendo pelo colarinho. Não era pelo valor, era porque alguém finalmente reconheceu por escrito que minha avó havia sido maltratada e que isso importava. A indenização saiu no Brier County Register 2 semanas depois. Pequeno artigo, Seção de Justiça, página 6, idosa recebe 2,3 milhões de dólares em acordo por negligência contra a instituição de cuidados local. O nome da vovó não estava no artigo, mas em um condado de 11 mil pessoas, não precisava estar. Dona foi a primeira a encontrar. Ela encaminhou o artigo para o segundo grupo de WhatsApp, aquele que eu não participava, o que eu nem deveria saber que existia. Marlene me contou depois o que Dona escreveu acima do link. Você viu isso? 2,3 milhões. Em 48 horas, Dona organizou o que chamou de reunião familiar surpresa no Meadowbrook. Criou um evento no grupo, designou que entraria comida e escreveu: vamos visitar a mamãe e vovó e comemorar a boa notícia. 19 pessoas confirmaram presença. 19 pessoas que não ligaram, visitaram ou enviaram cartão em 5 anos. Na sexta noite, minha avó me ligou. A voz calma, quase divertida: eles vão todos vir no sábado, querida. Todos eles. Não é incrível? Sábado de manhã. Eu entro no estacionamento do Meadowbrook às 8 horas, como sempre. 2 cafés de avelã no porta-copos. O sol mal apareceu, dourado e pálido entre os carvalhos da entrada. Quando entro no quarto da vovó, ela já está arrumada, cardigã azul marinho, o mesmo do último dia de aula, cabelo penteado e preso, um toque de batom rosa suave, o que ela guarda para ocasiões especiais. Você está linda, vovó. Obrigada, querida. Quero parecer eu mesma, pensei. Percebo que as mãos dela estão firmes, sem tremores. Os olhos afiados, como quando corrige provas ou faz contas, focados, deliberados. Você está bem com o dia de hoje? Ela me olha, calma e clara. Esperei por esse dia por muito tempo, Shelby. Assumo que ela se refere à visita da família, que está feliz que finalmente virão. Entrego o café e bebemos em silêncio enquanto a enfermeira Patty ajuda a preparar a sala comum.
Cadeiras extras emprestadas do refeitório, 3 mesas juntas. Patty traz os copos bons, com a borda azul, reservados para encontros especiais. 3 tipos de chá, a avó orienta, Earl Grey, limão e hortelã, como numa reunião de pais e professores. Patty sorri. Vai ter muita gente, senhora Hove? 19, ela responde, com a mesma precisão de quando diria 22 alunos no primeiro dia de aula. Precisa, preparada. Percebo o caderno azul no colo dela, meio escondido sob um guardanapo dobrado com cuidado. Ela me vê notar, mas não explica nada. Vovó, você tem certeza de que está pronta para isso? Ela toma um gole lento do café de avelã, coloca a xícara na bandeja e entrelaça as mãos. Estou pronta há 1826 dias. Dona chega primeiro, exatamente às 10 horas. Ela entra carregando um buquê de girassóis embrulhado em papel pardo, o salto batendo no linóleo. Mãe. Ela atravessa a sala comum em 4 passos largos, braços abertos, olhos já marejados. Ai, mãe, me desculpe por tanto tempo. Ela abraça a vovó. A vovó retribui com um abraço leve e breve, dando um tapinha no ombro de Dona. Os girassóis estão errados. As flores favoritas da vovó sempre foram margaridas, brancas com o miolo amarelo, que ela cultivava ao longo da entrada da Lina em Rua 12 por 30 anos. Dona não sabia disso. Craig chega em seguida, acompanhado de Teresa e seus 2 filhos. Teresa carrega um bolo de confeitaria do Public, com a etiqueta de preço ainda na cúpula de plástico. Ela se inclina e beija a bochecha da vovó. Você está maravilhosa, Mama Dot. Ninguém jamais chamou a vovó de Mama Dot, Teresa inventou isso no caminho. Mãe chega 20 minutos atrasada. Ela entra sem me olhar, dá um abraço rápido na vovó, mais um encostar-se do que um abraço de verdade e diz, oi, mãe. Depois se senta no canto mais distante e fica olhando o celular. Marlene aparece com o marido e 3 filhos. Os olhos já vermelhos antes de atravessar a porta, é a única que realmente parece ter chorado a caminho. O resto vai chegando nos 30 minutos seguintes, primos, cônjuges, sogros. Alguém traz uma garrafa de vinho. Alguém, um lenço em saco de presente. Alguém chega apenas com sorriso e voz alta. 19 pessoas preenchem a sala comum. A vovó cumprimenta cada uma pelo nome. Pergunta pelos filhos, lembra idades, escolas, hobbies. Ela não via essas pessoas há 5 anos, mas lembra de tudo. Eu fico no canto observando. Ela não está surpresa. Sabia exatamente quem viria e quantos seriam. A conversa superficial dura cerca de 30 minutos, com a leveza rígida de um primeiro dia de trabalho, elogios demais, exclamações demais, risadas de coisas que nem são engraçadas. Mãe, o lugar está lindo. Eles estão cuidando muito bem de você. Deveríamos ter vindo antes. A vida fica tão corrida, sabe? A vovó acena, sorri. Aceita os girassóis que não são seus favoritos. Agradece a Teresa pelo bolo que ela não escolheu. Não corrige ninguém. Serve o chá. Então Dona assume a conversa. Mãe, estamos todos tão felizes com a indenização. Você passou por tanta coisa naquele lugar horrível. Deveríamos ter estado ao seu lado. Craig concorda. É, mãe. Deveríamos ter passado mais tempo com você naquele período. Teresa interrompe antes da hora. Mama Dot, estávamos pensando que adoraríamos conversar sobre o futuro, sobre como você quer usar o dinheiro da indenização. A sala fica em silêncio absoluto. 2 segundos de silêncio. Parece que são 20. Teresa falou a parte silenciosa em voz alta, e falou cedo demais. Dona lança um olhar rápido e cortante para Teresa, aquele tipo de olhar que diz, espera. A vovó coloca a xícara de chá de volta no pires. O porcelanato faz um pequeno clique, quase inaudível naquele silêncio repentino. Na verdade, a vovó diz, Teresa está certa. Vamos conversar. O rosto de Dona relaxa. Craig se inclina para frente. Teresa deixa escapar um pequeno sorriso satisfeito. Mas antes, a vovó diz, quero ler algo para vocês. Ela alcança o colo, levanta o guardanapo dobrado e pega o caderno azul. Pequeno, espiralado.
A capa amolecida pelo manuseio, os cantos dobrados por 5 anos de uso noturno. 19 pessoas olham para o caderno. Ninguém faz ideia do que tem dentro. A vovó coloca os óculos de leitura, os de armação prateada que comprei para ela 3 anos atrás na LensCrafters do Brier County Mall. Ajusta-os no nariz e abre o caderno na primeira página. Dá para ver a data de onde estou, 8 de março de 2021, o dia em que começou a escrever. Ela olha devagar para a sala. Faz contato visual com cada um de seus 4 filhos. Então fala, e sua voz é a mesma que eu lembrava das noites de reunião com professores. Clara, medida, tranquila. Há 5 anos, quando me mudei para esta instituição, comecei a manter um registro simples. Todo dia anotava quem me visitava, quem me ligava e quem enviava um cartão ou carta. Só isso, apenas os fatos. Ela faz uma pausa. A sala permanece imóvel. A enfermeira Patty está na porta, mãos cruzadas à frente. Dona solta uma risadinha nervosa. Mãe, você realmente não precisa. A vovó levanta uma mão, sem brusquidão, sem drama, do jeito que uma professora acalma a turma. Quero ler. Vocês vieram de longe para estar aqui. Me deem 5 minutos. Dona fecha a boca. Craig cruza os braços. Teresa encara o caderno como se pudesse pegar fogo. Minha mãe, linda, senta-se perfeitamente imóvel, rosto indecifrável. Marlene já chora silenciosamente no braço. Olho para a vovó e percebo algo que perdi mais cedo. Quando ela disse estive esperando por este dia por muito tempo, eu pensei que se referia ao encontro da família. Ela se referia à leitura. Ela baixa os olhos para a primeira entrada e, com voz calma e uniforme, a voz de quem teve 5 anos para se preparar, começa, 8 de março de 2021. Shelby visitou, trouxe café. Ninguém mais. A voz está firme, de professora. 9 de março, sem visitantes, sem ligações. 10 de março, sem visitantes, sem ligações. 13 de março, Shelby visitou. Sábado, trouxe margaridas. Ninguém mais. Ela lê cada linha do mesmo jeito que costumava ler a chamada, sem ênfase, sem acusação, apenas o registro. 30 segundos depois, a sala começa a entender. A mandíbula de Craig se aperta. Ele olha para o chão. 2 de abril de 2021, domingo de Páscoa. Sem visitantes, sem ligações, sem cartões. Shelby ligou às 7 da manhã. 1 minuto. Os braços de Dona estavam cruzados. A expressão dela estava presa entre impaciência e preocupação. 4 de julho de 2021. Dia da Independência. Sem visitantes. 14 de outubro de 2021. Meu aniversário. Shelby foi. A enfermeira Patty cantou. Ninguém mais. 2 minutos. Marlene chorava silenciosamente, o braço da filha em volta dos ombros dela. Teresa parou de sorrir. Craig pressionava as palmas das mãos contra os joelhos. 25 de dezembro de 2021. Natal. Shelby visitou. Trouxe um cardigan e cupcakes de limão. Nenhuma ligação dos filhos. A vovó vira as páginas. Ela não lê cada entrada. São muitas. Ela lê uma seleção, 50 entradas escolhidas ao longo de 5 anos. Aniversários, feriados, terças-feiras aleatórias, cada uma igual, Shelby visitou. Ninguém mais. Ela lê por cerca de 4 minutos. Depois, para. Segura o caderno de modo que a sala inteira possa ver. Todas as páginas preenchidas, frente e verso. 5 anos de registros na caligrafia cuidadosa e uniforme dela. 1826 dias, ela diz. Um visitante. Fecha o caderno e o coloca no colo. A sala está em silêncio. O único som é Marlene chorando e o tic-tac do relógio na parede acima da porta. Ninguém fala. A vovó cruza as mãos e espera. Preciso parar aqui porque ainda lembro desse momento como se fosse 5 minutos atrás. Eu estava no canto da sala observando 19 rostos mudarem. Se você já se sentou com alguém que o resto da família esqueceu.
Se você foi a pessoa que fazia essas viagens toda semana, assinava o registro de visitantes, trazia o café que ninguém mais lembrava de trazer, digite nos comentários: eu estive lá. Quero saber que você está aqui. E fique comigo, porque o que minha avó disse em seguida ainda me mantém acordada à noite. 15 segundos de silêncio. Eu os conto, porque contar é a única coisa que me impede de perder o controle. Dona foi a primeira a quebrar o silêncio. Reflexo. Autodefesa. Mãe, estávamos ocupados. A vida acontece. Nós sempre nos importamos com você. A vovó não discute. Ela abre o caderno em uma página marcada, um pequeno adesivo amarelo indicando o ponto, e lê em voz alta: 15 de junho de 2023. Dona postou fotos do churrasco da família no Facebook. 47 curtidas. A casa de Dona fica a 38 minutos de Metobrocro. Nenhuma visita. O rosto de Dona fica pálido. Craig tenta em seguida. A voz dele falha na primeira palavra: mãe, eu sei que erramos, mas estamos aqui agora. A vovó olha para Craig, o mesmo olhar firme que provavelmente deu a 1000 alunos inquietos ao longo de 37 anos. Eu sei que você está aqui agora, Craig. Também sei por quê. Teresa começa a se levantar. Craig segura seu pulso e a faz sentar de volta. Marlene não aguenta mais. Chora alto, de forma irregular, daquele jeito que te curva para frente. Mãe, me desculpe. Me desculpe tanto. A expressão da vovó muda pela primeira vez. Algo suaviza ao redor dos olhos. Algo que parece luto, mas contido com muito cuidado. Eu sei, Marlene. Eu sei. Minha mãe é quem eu não consigo parar de observar. Linda está sentada na cadeira do canto, coluna ereta, olhos fixos em um ponto acima da cabeça da vovó. Ela não chora. Não pede desculpas. O maxilar está firme, e eu reconheço a expressão. Já a vi no espelho. Ela não está envergonhada. Está com raiva. Raiva de estar exposta. Eu fico no canto, braços ao lado do corpo, e não digo nada. Este não é o meu momento. É da vovó. Ela vem preparando isso há 1826 dias e não precisa que eu adicione uma única palavra. Dona se levanta. A cadeira arrasta no chão. Isso não é justo, mãe. A voz mudou. A filha chorosa desapareceu. A verdadeira dona está ali agora. Você vendeu a casa sem nos perguntar. Você escolheu se mudar para um asilo. Você nos afastou. Ela se vira para mim. E você? Foi você que a colocou nessa situação, não foi? Está falando no ouvido dela há 5 anos sem mais ninguém por perto. Mandou ela manter esse caderno. Trouxe os advogados. E agora faz ela ler na frente de todos para que pareçamos monstros. Todos os rostos na sala se voltam entre Dona e eu. Sinto o peso disso, a acusação, a culpa redirecionada, o velho truque de transformar defesa em ataque. Abro a boca. A vovó levanta a mão de novo. Dona. A voz dela não muda. Continua no mesmo tom calmo e firme. Vendi minha casa porque não queria que nenhum dos meus filhos tivesse que limpar meu queixo ou trocar meus lençóis. Mudei para um asilo porque queria manter minha dignidade. E guardei este caderno porque fui professora por 37 anos e anoto tudo. É o que os professores fazem. Ela faz uma pausa. A Shelby não me mandou fazer nada disso. A Shelby só apareceu. É tudo o que ela fez. Dona fica ali, segurando a alça da bolsa com uma mão, procurando uma resposta, mas não há nenhuma. Cada palavra da vovó é verdadeira, e todos na sala sabem disso. Eu não vendi nenhuma casa, dona. Não mudei meu número de telefone. Não fui para outro estado. Estive aqui o tempo todo, há 38 minutos do seu churrasco. Dona se senta devagar. A bolsa permanece no colo. Ninguém mais fala. Dona se volta para a porta, onde a enfermeira Patty estava de mãos cruzadas desde o início da leitura. Ela está confusa? Tem demência? Esse caderno é realmente preciso?
Pat dá um passo à frente, não muito, apenas o suficiente para estar totalmente dentro da sala. Está vestindo o polo do Metrobroco e o crachá de identificação, e sua voz mantém aquele tom clínico e calmo que já ouvi centenas de vezes ao lidar com familiares ansiosos na instituição. A Sra. Argrove é uma das residentes mais afiadas com quem trabalhei em 15 anos de enfermagem. Ela completa o caça-palavras do New York Times toda manhã com caneta. Suas avaliações cognitivas estão sempre entre as melhores de sua faixa etária. Pat olha diretamente para a dona. E eu posso confirmar uma coisa. Em 3 anos nesta instituição, a senhorita Afton é a única membro da família que já assinou nosso registro de visitas. Craig abaixa a cabeça. Teresa cobre a boca com a mão. Dona abre a boca e fecha de novo. Nenhuma réplica, nenhum argumento, apenas silêncio. Pat acrescenta baixinho, a Sra. Argrove tem mais de 200 livros na estante. Nunca vi nenhum chegar de familiares. Todos são da Shelby. Essa informação pesa de um jeito diferente. Livros não são dinheiro. Livros são prova de que alguém sabe o que você gosta de ler, que alguém está prestando atenção. 200 livros em 5 anos dá 40 por ano, quase um novo por semana. Eu nunca tinha pensado nesse número até Pat falar em voz alta. Marlene se vira para mim. O rosto inchado de tanto chorar. Ela move os lábios e diz 2 palavras. Me desculpa. Não para a vovó, para mim. Porque Marlene finalmente entende pelo que o resto deles ainda está lutando. Eu não estava me posicionando. Eu só estive lá. Fui a única que simplesmente esteve lá. A vovó fecha o caderno. Dobrou as mãos sobre ele. Mãos pequenas, nós dos dedos inchados pela artrite, unhas limpas e cortadas. Quero que todos saibam mais uma coisa. A sala se prepara. Dá para sentir. O coletivo se contrai. Todo mundo se ajeita na cadeira ao mesmo tempo, como um júri esperando o veredito. Meu testamento foi finalizado há 6 meses com meu advogado James Caldwell. Foi autenticado, testemunhado por 2 partes independentes, e meu médico confirmou por escrito que estou em plena capacidade mental e julgamento claro. Ela deixa a frase assentar. Não vou ler o testamento hoje. Esse é o trabalho do Sr. Caldwell quando chegar a hora. Mas quero deixar uma coisa clara. O dinheiro da indenização não é dinheiro de família. É compensação pelo que passei no Pineiras. As quedas, o quadril quebrado, as noites que passei no chão esperando que alguém atendesse um botão de chamada que não funcionava. A voz de Dona se aperta. O testamento antigo dividia tudo igualmente entre nós 4. A vovó olha para a Dona. Sem raiva, sem satisfação, apenas fatos. O testamento antigo foi escrito quando eu tinha 4 filhos que visitavam. Ninguém se mexe. Atualizei meu testamento com base neste caderno e 5 anos de evidências. Não estou com raiva, Dona. Não estou punindo ninguém. Tenho 82 anos e aprendi algo muito simples. Ela faz uma pausa, olha cada rosto na sala, seus filhos, netos, cônjuges, parceiros e sogros que vieram carregando flores, culpa e apetite por uma parte dos 2,3 milhões de dólares. Você não dá seu tempo para quem não aparece, e não deixa o que tem para quem não ficou. O relógio faz tic-tac. Marlene soluça. A mandíbula de Dona está tão contraída que dá para ver o músculo trabalhar. A vovó pega a xícara e dá um gole. A sala desmorona. Marlene se inclina para frente na cadeira, chorando tão intensamente que o corpo inteiro treme. A filha dela, de 22 anos, que voltou da faculdade, envolve os braços ao redor da mãe e chora também, por uma avó que mal lembra de ter visitado. Craig fica paralisado, mãos sobre os joelhos, olhos molhados, encarando o piso de cerâmica como se ele fosse se abrir e engoli-lo. Teresa permanece imóvel pela primeira vez na manhã inteira. Ela não disse uma palavra desde que a vovó citou a postagem do churrasco. Dona se levanta, pega a bolsa, dá 3 passos em direção à porta, mas para. Ela se vira pela metade e vê todos os rostos na sala observando, esperando. Não pode ser ela quem sai depois do que acabou de acontecer. Não na frente de todos. Ela se senta de volta. O rosto é uma máscara. Mandíbula travada, olhos secos, cor drenada das bochechas.
Minha mãe me olha do outro lado da sala. Nossos olhares se encontram. Os lábios dela tremem uma vez e ela os pressiona. Ela não fala. Não chora. Apenas me olha, e eu vejo algo que nunca tinha visto antes. Não exatamente arrependimento, mas o começo dele. A primeira fissura. Eu caminho até a cadeira de rodas da vovó. Ajoelho ao lado dela. Seguro sua mão e ela envolve os dedos nos meus, com a mesma delicadeza de quando eu tinha 5 anos e caminhávamos até a caixa de correio no Linen Rua 12. Obrigada, ela sussurra, só para eu ouvir. Por todas as terças, todos os sábados. Estarei aqui na próxima terça também, vovó. Ela sorri. Depois pega o caderno azul do colo e coloca em minhas mãos. Guarde, querida. Não preciso mais escrever. Os girassóis sobre a mesa já estão murchando. O bolo público permanece intacto, o adesivo do preço refletindo a luz. Dona sai primeiro. Sem se despedir da vovó. Sem se despedir de ninguém. Ela atravessa a sala comum, o salto batendo no chão, empurra as portas de vidro e atravessa o estacionamento até seu SUV branco. Pela janela, eu a vejo sentar no banco do motorista por um minuto inteiro antes de pegar o telefone. Está ligando para alguém, provavelmente um advogado. Craig e Teresa seguem atrás. 5 minutos depois, Craig para na porta, se vira, olha para a vovó sentada na cadeira de rodas, mãos cruzadas, chá esfriando na bandeja. Ele abre a boca consigo ver os lábios se separarem do outro lado da sala. E então a fecha. Teresa puxa seu cotovelo. Eles saem juntos, e a porta de vidro se fecha atrás deles. Marlene fica. Puxa sua cadeira para perto da cadeira de rodas da vovó e se senta ali, segurando a mão da mãe, sem dizer nada por 10 minutos. Nenhuma palavra, apenas contato. Dorothy acaricia o cabelo de Marlene com a mão livre, o mesmo gesto que eu imaginei que ela fazia quando Marlene tinha 6 anos e tinha medo de tempestades. Eu sei, Marlene. Eu sei que você estava assustada. Marlene acena com a cabeça, sem conseguir falar. Minha mãe é a última. Ela se aproxima da vovó devagar, do jeito de quem fez algo errado e ainda não sabe como pedir desculpas. Mãe, me desculpe. A vovó olha para a filha do meio. A suavidade de antes se foi, substituída por algo mais cansado. Linda, eu não precisava de desculpas. Eu precisava que você aparecesse, mas agora vá para casa. Estou limpa a garganta, cansada. Minha mãe sai sem me olhar. Passa pelo bolo intocado, pelas flores erradas, pelas xícaras de chá vazias, e vai para o estacionamento, sentando no carro por um bom tempo antes de ligar o motor. A sala comum esvazia. A equipe arruma as mesas. Patty dobra as cadeiras extras. Eu e a vovó ficamos sentados junto à janela do jardim no silêncio que sobra. Na segunda-feira de manhã, estou na sala de descanso do hospital, servindo meu segundo café, quando Marlene liga. Dona entrou em contato com 3 advogados no fim de semana. Ela está tentando contestar o testamento. Com base em quê? Influência indevida. Ela está alegando que você manipulou a vovó enquanto ninguém mais estava por perto. Eu deixo meu café na mesa. Marlene, eu nem sabia que o testamento existia até a vovó mencionar no ano passado. Eu sei, mas esse é o argumento da dona. Ela mandou uma mensagem enorme no grupo sobre isso. Eu verifico meu celular. A mensagem da dona é um muro de texto cheio de termos jurídicos que ela claramente pesquisou, com frases sublinhadas sobre capacidade mental e isolamento de idosos. A essência: Shelby passou 5 anos sozinha com uma senhora vulnerável e a virou contra a família. Eu leio 2 vezes, então digito uma resposta. O caderno tem 1826 registros. Todo dia, cada visitante, cada ligação, qualquer um que quiser ler pode ir até o Metobrocro. Aperto enviar. Ninguém responde. Naquela noite, Marlene liga novamente. Todos os advogados disseram a mesma coisa: se o testamento foi preparado com testemunhas independentes, reconhecido em cartório e apoiado por avaliação de competência de um médico, quase não há base legal para contestação, especialmente com o caderno servindo como prova documentada da mudança. Eu respiro fundo como se fosse a primeira vez em 3 dias. E Shelby, quero que você saiba uma coisa.
Eu não vou fazer parte de nenhuma contestação. Não vou brigar pelo testamento. Eu mereci o que aconteceu naquela sala. Eu fico com isso por um minuto. Minha tia, aquela que acidentalmente encaminhou a mensagem sobre a vovó não passar de mais um inverno, foi a primeira a se separar do grupo. Obrigada, tia Marlene. Não precisa me agradecer. Eu devia ter te ligado há 5 anos. Na semana seguinte, a vovó me pede para visitar o Sr. Caldwell no escritório, não para discutir o conteúdo do testamento. Ela deixa isso muito claro, mas para que eu entenda o processo. O escritório de James Caldwell fica em uma casa vitoriana convertida na Main Street, em Clayton, a 20 minutos do Metrobrook. Prateleiras do chão ao teto, uma mesa de madeira que parece mais velha do que eu. Ele aperta minha mão e indica uma cadeira. Sua avó é uma das clientes mais organizadas com quem já trabalhei, diz ele, com mais de 30 anos de experiência. Explica que o testamento foi feito totalmente dentro da lei da Carolina do Norte, 2 testemunhas independentes, ambas funcionárias do Metrobrook, nenhuma delas eu. O médico de cuidados primários da Dorothy, Dr. Pratt, forneceu uma avaliação cognitiva por escrito confirmando plena capacidade mental. O testamento foi registrado em cartório na Biblioteca Pública de Clayton, com um notário certificado pelo Estado. A Sra. Hargrove trouxe o caderno para cada reunião, diz Caldwell. Não porque eu pedi, mas porque ela queria registrar que suas decisões eram baseadas em fatos documentados, não em emoção, persuasão ou influência de terceiros. Ele se recosta na cadeira. Não posso revelar o conteúdo do testamento, isso é confidencial até o momento adequado. Mas posso garantir uma coisa, sua avó sabia exatamente o que queria. Explicou o motivo detalhadamente, e o raciocínio é sólido. Eu assinto. Não peço detalhes. Não quero saber. Ainda não assim. Sr. Caldwell, se minha tia contestar o testamento, ela não vai ganhar, mas pode tentar. Ele faz uma pausa. Senhorita Afton, sua avó não é alguém que foi influenciada. Ela é alguém que estava informada. Há uma diferença significativa. Dirijo de volta ao Metrobrook e passo 1 hora com a vovó. Fazemos o quebra-cabeça de palavras cruzadas. Ela me vence por 6 pistas. Nenhuma de nós menciona o advogado, o testamento ou a família. Apenas ficamos sentadas. Em um condado de 11.000 pessoas, notícias não precisam de jornal. Em 2 semanas após a leitura de sábado, a história se espalhou por Brier County como acontece em cidades pequenas, no balcão da lanchonete, no estacionamento da igreja, na cerca entre vizinhos que se conhecem há 30 anos. Os detalhes mudavam ligeiramente a cada relato, mas o essencial permanecia. Dorothy Hargrove manteve um caderno por 5 anos, e quando sua família voltou por causa do dinheiro, ela leu tudo para eles. Dona sentiu isso primeiro. Ela administra um pequeno escritório de imóveis na Oak Street, com 3 corretores, uma assistente meio período, e um anúncio no boletim da igreja. Depende de reputação. Em Brier County, as pessoas compram casas de quem confiam. Uma cliente, vendendo a casa da mãe após ela se mudar para um lar assistido, ligou para cancelar uma visita. Disse à assistente: não acho que quero trabalhar com alguém que não visitou a própria mãe por 5 anos. Na semana seguinte, outra cliente desistiu. Mesmo motivo, palavras diferentes. A situação da dona com a hipoteca, 2 propriedades, ambas em dívida, pagamentos que ela vinha equilibrando desde antes da pandemia, ficou ainda mais apertada. A renda que ela contava para manter tudo em ordem simplesmente não veio. A última mensagem que enviou para a vovó chegou numa terça-feira: você destruiu essa família. A vovó leu. Eu a vi pegar o celular, olhar a tela por alguns segundos e depois colocá-lo virado para baixo no criado mudo. Ela pegou seu quebra-cabeça de palavras cruzadas e achou a 17ª palavra. Perguntei se ela estava bem. Ela olhou para mim por cima dos óculos de leitura e disse, bem baixinho: eu não destruí essa família, querida. Eu apenas parei de fingir que ela já não estava quebrada. E voltou para o quebra-cabeça. A mãe me liga numa 4ª noite. Estou no sofá, ainda de uniforme médico, comendo cereal no jantar porque a ida ao supermercado não aconteceu esta semana. Shelby, a voz dela é fina, cansada. Você faz ideia do que foi ouvir seu nome ser lido naquela sala, mais de 1.800 vezes? Consigo imaginar, mãe. Não,
você não consegue. Coloco a tigela de cereal na mesa de centro. Mãe, eu pedi para você ir comigo toda semana durante 5 anos. Toda terça e todo sábado. Te mandei o endereço por mensagem. Me ofereci para te buscar. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que preenche a linha do telefone como estática. Eu sei, ela diz. Eu sei que você fez. Eu tinha medo da dona. Tinha medo que toda a família pensasse que eu estava do seu lado. Ficar do lado da vovó não é ficar do meu lado, mãe. Ficar do lado da vovó é apenas ser filha dela. Ela começa a chorar, não aquele choro dramático, mas aquele que escapa depois de tanto tempo segurando algo e o corpo decide que não dá mais. Uma parte de mim quer confortá-la, dizer que está tudo bem, que eu entendo, que vamos resolver. É o reflexo automático, construído em 28 anos sendo a filha que acalma tudo. Mas eu não cedo. Não por crueldade, mas porque confortá-la agora dispensaria da responsabilidade. E ela não precisa de conforto. Precisa encarar isso. Mãe, eu te amo, mas não posso continuar fingindo que está tudo bem. Se você quer consertar as coisas com a vovó, você tem que ir. Não pelo testamento, não por mim, mas porque ela é sua mãe. Ela chora mais 1 minuto. Então vou tentar. Metobrocro, sábado, 10 horas. Estarei lá. 3 semanas depois da leitura, a enfermeira Patty me liga durante meu intervalo. Alguém visitou sua avó hoje de manhã. Meu peito aperta. Quem? Marlene. Veio sozinha, trouxe café de avelã. Encosto-me na parede da sala de descanso e fecho os olhos. Café de avelã. Ela me perguntou o que a vovó gosta. Ela realmente me ligou para perguntar. Patty me conta que a visita durou 45 minutos. Marlene sentou na varanda com Dorothy. Conversaram sobre a filha mais nova de Marlene começando o ensino médio. Falaram sobre os arbustos de Aélia no jardim do Meadowbrook. Eles conversaram sobre nada importante e sobre tudo que importava. Quando eu fui visitá-la no sábado, a vovó estava fazendo seu palavras cruzadas à janela, como sempre. Mas havia algo diferente. No criado mudo, ao lado da luminária de leitura e dos óculos com armação prateada, havia um copo de café de papel do posto de gasolina da Route 12. A vovó de Marlene acena. Café de avelã. Ela perguntou para você, não foi? Perguntou sim. A vovó sorri. O sorriso verdadeiro. Aquele que alcança os olhos. Ela deveria ter perguntado há 5 anos, mas perguntou agora. Isso vale alguma coisa. Eu pego na bolsa e tiro o caderno azul, o original que ela me deu na leitura. Venho carregando ele comigo desde aquele sábado. Folheei até a última página que a vovó escreveu. A caligrafia é cuidadosa, uniforme. A última entrada dizia: sábado a família veio. Li o caderno. Shelby estava lá. Abaixo, com outra caligrafia, ainda da vovó, mas mais fresca, mais solta, uma nova linha foi adicionada em uma página que eu não tinha visto antes. Ela deve ter escrito depois da leitura, antes de me entregar o caderno. Sábado, Marlene visitou, trouxe café de avelã, primeira vez em 5 anos. Fecho o caderno e o seguro contra meu peito por 1 minuto antes de guardá-lo de volta na bolsa. 2 meses depois da leitura, estou sentado no meu Honda Civic no estacionamento do Meadowbrook. Janelas abertas, motor desligado. O ar de outubro entrando, frio suficiente para a jaqueta, quente suficiente para as janelas abertas. Os carvalhos ao longo da entrada começaram a mudar de cor. Vermelho nas bordas, dourado no centro. O caderno azul está no meu colo. Já li ele de capa a capa 3 vezes desde que a vovó me deu. Cada página, cada entrada, 1826 linhas em caligrafia cuidadosa de professora. Algumas entradas são só datas e nomes. Outras têm pequenos detalhes. Shelby trouxe cupcakes de limão ou Shelby usava o jaleco azul hoje. Ou palavras cruzadas feitas em 19 minutos, recorde pessoal. Algumas entradas têm só 2 palavras, sem visitantes. A entrada mais longa tem 4 linhas, aniversário de 80 anos da vovó. Ela escreveu, 14 de outubro. Aniversário. Shelby chegou cedo.
cupcakes, velas, parabéns. A enfermeira Patty trouxe cidra espumante. Brindamos. Não fiz nenhum pedido porque já tinha tudo que precisava naquele quarto. Fechei o caderno e fiquei com ele no colo. Isso não é uma arma. Nunca foi. É um registro de presenças, um diário de quem apareceu e quem não apareceu, mantido por uma mulher que passou 37 anos conferindo presença. É o documento mais honesto que já segurei. Sem discussões, sem acusações, sem interpretações, só datas e fatos. E os fatos são devastadores justamente por serem simples. Abro um caderno novo que comprei semana passada. Mesma marca, mesma capa azul, do mesmo dólar General na Route 12. Destapo a caneta e escrevo a primeira entrada com minha própria caligrafia. Terça-feira, visitei a vovó. Ela fez o Palavras Cruzadas em 22 minutos hoje. Novo recorde. Sorriu. Ela vai querer saber que eu anotei isso. Dona me envia um e-mail na semana seguinte. Não uma mensagem de texto, um e-mail mesmo. Daquele tipo que deixa rastros no papel, porque ela ainda pensa como alguém montando um caso legal. Shelby, estou te pedindo como família para conversar com sua avó sobre revisar o testamento. O que aconteceu naquela sala foi manipulação emocional. O justo é honrar o testamento original que dividia a herança igualmente. Por favor, faça a coisa certa. Eu leio uma vez e digito minha resposta em menos de um minuto. Tia Dona, o testamento da vovó é decisão dela. Não influencio e nem preciso influenciar. Eu a visito porque ela é minha avó. Se você quiser mudar seu relacionamento com ela, você já sabe o endereço. Meadowbrook Senior Living, 412 Beer Lane, Clayton, Carolina do Norte. Horário de visita é das 9 horas às 19 horas. Desejo-lhe tudo de bom. Não bloqueio a dona. Não encaminho um e-mail para a família. Não faço discurso sobre responsabilidade. Eu apenas paro de me envolver. O limite é simples, não serei intermediária. Não vou negociar. Não vou traduzir. Eu apenas continuarei aparecendo. Naquela noite, ligo para minha mãe. Estarei no Meadowbrook no sábado às 10 horas. Se você quiser vir, vou ficar feliz em te ver lá. Se não estiver pronta, eu entendo, mas estarei lá de qualquer jeito. Uma pausa longa. Dá para ouvir a TV na sala dela, algum programa de culinária, sons de corte e fritura. Eu vou tentar, Shelby. Eu vou tentar ir. É só isso que eu peço, mãe. Ela fica em silêncio mais alguns segundos, depois fala bem baixinho. Ela realmente manteve aquele caderno todo santo dia. Todo santo dia. Eu não sabia. Mas você poderia ter sabido. Meadowbrook fica a 40 minutos da sua casa. Ela não responde, mas também não desliga. Ficam ali na linha, respirando por mais 30 segundos antes dela dizer boa noite. Terça-feira, 6h30 da manhã. Eu entro no estacionamento do Meadowbrook depois do meu plantão noturno. Igual a toda terça-feira nos últimos 5 anos. 2 cafés de avelã do posto de gasolina na Route 12. A vovó está na varanda. A luz da manhã de outubro passa pelas copas de carvalho em manchas. Dourado no corrimão branco. Dourado nas mãos dela sobre o Palavras Cruzadas no colo. Ela veste o cardigan lilás. Os óculos prateados apoiados no nariz. Ela olha para cima quando eu sento. Querida, 7 na horizontal. Lealdade provada pela presença, não por promessas. 10 letras. Eu sopro o café, penso 3 segundos. Dedicação. Ela escreve com caneta. Sem lápis, porque Dorothy Argrove não duvida das próprias respostas, e acena com a cabeça. Exatamente certo. Sentamos. Tomamos o café de avelã. Um cardeal pousa no comedouro de pássaros que a Patty ajudou a pendurar na primavera passada. A manhã está silenciosa. Um silêncio que não precisa ser preenchido. Eu abro o caderno azul novo no meu colo e escrevo: terça-feira, visitei a vovó. Palavra do Palavras Cruzadas, dedicação. Ela me vê escrevendo e sorri. Não pergunta o que eu escrevi. Ela já sabe. E não estou contando essa história para punir minha família.
Não estou contando essa história por vingança, por pena ou por pontos na internet. Estou contando porque, em algum lugar agora, alguém está dirigindo pela cidade depois de um plantão duplo só para sentar ao lado de uma pessoa que o resto da família esqueceu. Alguém está assinando um registro de visitantes onde o nome dela é o único na página. Alguém está levando café, livros e aparecendo toda semana, sem aplausos. Se esse alguém é você, saiba, você não é invisível. Você não está desperdiçando seu tempo. Você é tudo. E um dia, alguém vai escrever seu nome no caderno deles, em cada página. Se essa história mexeu com você, eu adoraria saber. Deixe um comentário aqui embaixo. Você é o Anshelbia na sua família? Conhece alguém que seja? E se você levar uma coisa desta história, que seja esta, aparecer não é só um gesto legal. É a única coisa que realmente importa. Minha avó lecionou para a terceira série por 37 anos. Ela avaliava pela presença. E, no fim, foi exatamente assim que ela escreveu seu testamento. Confira a descrição para mais histórias como essa. E, por favor, se ainda não fez, inscreva-se e clique no sininho. Te vejo no próximo vídeo. Obrigada.